Bom dia, Primeira Igreja Batista, no Encantado, graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma quarta-feira, glorificarmos o nome do Senhor hoje, dia 4 de novembro de 2020, faltando 2 meses para terminar o ano. Estamos aqui pela graça de Deus para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por estarmos aqui, reunidos em Tua presença, exaltando e glorificando o Teu santo nome. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo. E em Teu nome santo, para a glória de nosso Pai Celestial e pela intercessão do Espírito Santo, que nós entregamos todos os trabalhos que serão feitos aqui. A ministração dos louvores, as orações e a ministração da Tua santa palavra. E é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos compartilhar com o WhatsApp da nossa igreja essa transmissão ao vivo agora. Só um minutinho. Pronto, já está compartilhada. E nós vamos iniciar o nosso período de louvor. Eu separei aqui Music Play Mode no pendrive 3 louvores que ele quando a gente liga a caixa toca um pouquinho alto, entendeu? E então, mas já está na faixa certinha, direitinha, né? E vamos pedir ao nosso Deus que receba o nosso louvor nessa manhã. Como pregamos na semana passada, que a experiência de Martim Lutero na Reforma Protestante, que diz que o justo viverá pela fé, e em Hebreus que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é tudo pela fé. Nós cremos pela fé, nós vivemos pela fé, nós somos salvos pela fé. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Amém? Music Play Mode Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Quantos creem que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo? Amém! Minha vida dou a ti, buscando alcançar perfeita adoração. De ti preciso, nada me impedirá de poder receber o que tu tens pra mim. Eu vivo pra ti, maior é aquele que vive em mim do que o que no mundo está. Que move as montanhas, tudo posso em Jesus. Eu sei, sigo acreditando, tudo posso em Jesus, que vive em mim. Minha vida dou a ti, Senhor. Minha vida dou a ti, buscando alcançar perfeita adoração. De ti preciso, nada me impedirá de poder receber o que tu tens pra mim. Eu vivo pra ti, maior é aquele que vive em mim do que o que no mundo está. Que move as montanhas, tudo posso em Jesus. Eu sei, sigo acreditando, tudo posso em Jesus. Que vive em mim, que move as montanhas, tudo posso em Jesus. Sigo acreditando, tudo posso em Jesus. Ele vive em mim. Bom dia, irmã Rosângela Gadelha, irmão Marlúcio.
Deus abençoe. Maior é aquele que vive em mim do que o que no mundo está. Que move as montanhas, tudo posso em Jesus. Eu sei, sigo acreditando, tudo posso em Jesus. Ele vive em mim. Que move as montanhas, tudo posso em Jesus. Eu sei, sigo acreditando, tudo posso em Jesus. Ele vive em mim. Que move as montanhas, tudo posso em Jesus. Eu sei, sigo acreditando, tudo posso em Jesus. Ele vive em mim. Em nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmã Glória. Deus abençoe. Abençoe a irmã, abençoe a sua casa. Eu olho para os campos, nele vejo uma luz e uma brisa tão suave vem invadir o meu viver. A tua presença, ó Jesus, enche de novo meu ser. Sou feliz porque estás aqui. Em teu olhar eu encontro um descanso, uma paz. Vem encher o meu espírito de amor. Minha vida só existe no Senhor, meu Jesus. Quero dizer, tu és razão de todo o meu viver, meu bem maior. Eu olho para a noite e as estrelas a brilhar. Olho para o universo, criação de tuas mãos, e saber que tu estás aqui e que amas mais e mais, e tiraste a minha solidão. Em teu olhar eu encontro um descanso, uma paz. Vem encher o meu espírito de amor. Minha vida só existe no Senhor, meu Jesus. Quero dizer, tu és razão de todo meu viver, meu bem maior. De amor, minha vida só existe no Senhor, meu Jesus. Quero dizer, tu és razão de todo o meu viver, meu bem maior.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa manhã. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Assim diz a sua palavra. Obrigado, irmã, por abençoar a vida da minha mãe, pela vida do meu filho. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele as riquezas, o saber e o conhecer de Deus, tão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Digno és, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Makipiru amava yenzairuza nzambi. Assistiu o vídeo da Igreja Batista da Lagoinha cantando. Eles colocam pessoas de outras nações cantando a mesma letra, só que em outros idiomas.
pessoas africanas como são essas, da Europa, dos Estados Unidos, cantando a mesma coisa, porque dele, por ele, são todas as coisas, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Outro idioma, glória, em outro idioma. A ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Estou cantando em alemão. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Aí tá cantando em inglês, né? A ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Agora é bacana quando muda a modulação da tonalidade. Ó. E o grande finale do coral. Ó. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a para sempre, amém. Esse louvor, ele é inteiramente baseado na palavra de Deus. Se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11,
a partir do versículo 33, justamente o segundo verso, que o primeiro fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso é dito no 36. No 33 é o segundo verso, não é estrofe não. O segundo verso diz assim: com profundas riquezas, aqui no caso está profundidade, mas vamos lá. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e os seus caminhos. Aqui está a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. Então, o segundo verso desta canção, com profundas riquezas, e o saber e o conhecer de Deus, tão quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Então, é tirado do versículo 33. O primeiro versículo é o 36, o primeiro verso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E o refrão da música: a ele a glória, pois a ele eternamente, no caso, na música, a ele a glória para sempre. Amém. E está subintitulado do 33 ao 36 como hino de adoração. Com profunda riqueza, o saber, o conhecer de Deus, com insondáveis seus juízos e os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem compreendeu as intenções de Deus e quem aconselhou a ele a fazer qualquer coisa? Ou quem deu primeiro a ele para que seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Então você vê, uma música que foi feita uma melodia. E a coisa mais difícil é você fazer a melodia com uma letra pronta. E foi feita a melodia dentro desse hino de adoração, escrito por Paulo há muitos anos atrás, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Aí saiu esta coisa linda, maravilhosa, que Deus abençoou o ministério Diante do Trono, lá liderado pela pastora Ana Paula Valadão, da família Valadão, né? O pai dela, que é o pastor presidente, é o apóstolo Márcio Valadão, e da Igreja La Batista da Lagoinha, uma igreja renovada, uma igreja que tem os mesmos princípios da primeira igreja onde eu me converti, que é de linha judaizante, é a igreja de governo dos 12, né? A linha de uma denominação diferente da nossa, que é uma igreja batista histórica, mas que é uma igreja abençoada porque Deus deu um ministério de louvor muito bom. Lá também tem o André Valadão, que é pastor também, que canta, que eu também gosto de alguns louvores dele. Ele andou reeditando alguns anos atrás hinos históricos do cantor cristão, entendeu? E mesmo às vezes nós podemos ser críticos de algumas doutrinas que nós não consideramos ortodoxas, de irmãos nossos, neopentecostais ou pentecostais ou renovados, mas nós temos que ver que eles são nossos irmãos em Cristo e que eles também fazem um trabalho fantástico. Esse trabalho de louvor é um trabalho fantástico e é uma das canções preferidas. Eu sou muito rigoroso na questão do louvor em dois aspectos. Primeiro, música tem que ter qualidade. Não é porque eu me considere um excelente músico que eu não sou.
eu estudei até um certo grau e depois abandonei, entendeu? Na minha juventude, eu comecei a ter experiências com música no colégio onde eu estudei, numa banda marcial, uma fanfarra, onde eu tocava cornetão e tocava bumbo, que era instrumento de percussão. E depois eu vim estudar saxofone, barítono, vulgarmente bombardino em si bemol, e depois trombone. Mas depois, nos anos 90, acabei abandonando isso por causa de questão de trabalho e tudo, mas tive uma experiência, cheguei a tocar numa banda filarmônica da faculdade onde eu estudava, e isso foi me agraciado com uma bolsa integral. Não concluí a faculdade de administração, e depois de convertido eu enveredei para a teologia, onde eu fui fazer no seminário Sotene, que é o seminário teológico Ebenezer, da Igreja Batista Nova Ebenezer, onde eu estudei. E então Deus me colocou para uma outra linha. Voltei para o caminho da parte da matemática no trabalho que eu desenvolvi no buffet, que eu fiz um curso a nível de pós-graduação de controle financeiro. E aí eu me vi no Sebrae, onde eu nem formado em administração e economia era, mas no meio de alunos que estavam ali, pós-graduandos, e isso eu me senti meio perdido, mas deu tudo certo, graças a Deus, e lá no buffet eu desenvolvi um bom trabalho na área financeira. Deus me colocou nesse caminho, no caminho da teologia. Não fiquei só com o que aprendi no seminário, procurei estudar mais. Afinal de contas, eu estudei num seminário de uma igreja neopentecostal. Então, eu congreguei em outras igrejas renovadas, hoje na igreja histórica. Então, eu tive que fazer um estudo mais aprofundado da teologia. Então, a minha experiência com a música, eu tenho um certo conhecimento, aquela coisa toda. Hoje, na Primeira Batista, estou envolvido ali como o pastor Marcos. Quando o conheci, eu falei assim, eu gostei, porque aqui tem um bom material de percussão, eu gosto dali da cozinha. Aí o pastor Marcos falou assim, então peraí que eu vou te apresentar o cozinheiro, o mestre Cuca. Ele se referiu ao nosso querido irmão Davi Basílio, baterista. E aí eu passei, aí ele falou, não, irmão, você esteja à vontade. Na época, quem estava à frente do louvor era a Vládia, né? Fui muito bem recebido, não só por ela, como os irmãos ali. E toco ali razoavelmente, não avanço muito, então, porque ali naquela turma ali você tem ótimos músicos ali. O Davi é um excelente baterista, e você tem ali o Apolo, tem o Fritz, que é um guitarrista de primeiríssima qualidade, você tem o Joel, baixista, tem Gilson, baixista, entendeu? Na época ainda tocava baixo, guitarra, violão. O nosso irmão Rivail, que também tocava violão, também, que conhece música. O meio batista é muito parecido com a Assembleia de Deus, o pessoal lê partitura, aquela coisa. Na Assembleia de Deus eu vi músicos de sopro, grandes orquestras, entendeu? O meio evangélico tem essas coisas, esse tipo de investimento que eu acho muito bacana para se louvar a Deus. E nesse ponto eu sou, aí voltando, por que eu sou exigente? Porque a minha vida inteira na música secular eu nunca gostei de escutar qualquer música. Eu tenho os meus, ainda tenho disco de vinil lá dentro guardado, de grandes orquestras americanas, orquestras brasileiras. Sempre gostei de música clássica, influência dos meus pais, influência do meu avô. O pai dele, sapateiro, gostava de ouvir ópera. Então, no meio evangélico também não vai ser diferente. Eu vou querer ouvir músicas que tem um arranjo, aquela coisa. Aqui nós ouvimos a Cristina Mel cantando Fé, um arranjo muito bem feito, entendeu? Ela com a sua impostação de voz, uma coisa muito bem gravada. Depois veio o Bispo Renato Schwett,
que ficou famosíssimo, porque ele foi bispo da Igreja Universal por muitos anos. Ele fez uma composição em cima de um sucesso do cantor norte-americano George Benson, da música In Your Eyes. Ele botou em Teu Olhar, fez um louvor lindíssimo, muito bem cantado, muito bem arranjado. E depois esse trabalho fantástico da Igreja Batista da Lagoinha, fazendo uma melodia em cima de uma letra que é inteiramente bíblica, baseada em 2 versículos, de Romanos 11, verso 33 e verso 36. Sensacional. Então, eu falo com a minha esposa, não é qualquer música evangélica que eu vou escutar. Às vezes eu falo assim, o que você achou? Não, não é, entendeu? E na outra igreja eu tive um bom convívio para cristã, porque tinha um pastor auxiliar lá, que era da Assembleia de Deus, e ele trouxe esse benefício para a Igreja Batista Filadélfia, onde eu fui ordenado pastor. E aqui o meu convívio com a Primeira Batista no Encantado também é essa convivência de manter essa tradição do cantor cristão, que é um inário fantástico também. Amém? Então agora nós vamos para o período de orações. Eu peço aos irmãos presentes que coloquem seus pedidos de orações, porque são esses 2 períodos, pedidos e agradecimentos. Eu tenho as orações de sempre aqui das pessoas que eu já oro toda semana. Orar pelo corpo de saúde, médicos e enfermeiros, tanto do serviço público quanto do serviço particular. Que haja uma organização lá na questão do hospital de Bom Sucesso, que estão indo gente todo dia para lá fazer protesto. Há uma questão política também, porque está tendo eleições municipais. Nós temos que observar isso. Bom dia, irmã Selma. Deus abençoe. Então, nós temos que estar de olho em todas essas coisas. Assim como também os olhos do mundo estão voltados para uma eleição nos Estados Unidos. E também não vou passar convicção política aqui, como não passo na questão brasileira. Orar para que se faça um desfecho segundo a vontade de Deus, mesmo que não agrade a um ou ao outro, mas tem que ser o desfecho segundo a permissão de Deus. Porque toda autoridade é levantada por Deus. Na época de Jesus e na época de Paulo, as autoridades que governavam o mundo não agradavam as pessoas. Não agradavam os pobres, não agradavam os cristãos. Vide o imperador Nero, que quando tacou fogo em Roma, a primeira coisa que ele foi culpar os cristãos. E nós não vemos muito diferente nos dias de hoje, políticos, tanto aqui na área nacional quanto na área internacional, botar tudo culpa nos cristãos, entendeu? Não está muito diferente isso, entendeu? Então, vamos também olhar para isso. Então, eu já vou começar a anotar aqui. A irmã Rosângela botou aqui Thelma, nora da irmã Sandra. Fez cirurgia de tireoide. Pastores, família, irmã Selma, família e ansiedade, missionários, irmã Glória, pela Carla
e Vitória. Eu também incluo o Carlos Nelson, que eu também oro sempre pela própria irmã Glória, é claro. Então vamos começando orando e os irmãos podem incluir no Senhor nosso Deus e nosso Pai. Eu entro na Tua presença, primeiramente pedindo perdão pelos meus pecados, pensamentos e palavras, para exaltar e glorificar o Teu santo nome. Apresentamos aqui a vida do menino Enzo, que graças a Deus está em casa, tem se recuperado. Um pedido em particular da sua serva, irmã Bernadette Azen, a quem eu estendo também a oração a ela e ao seu esposo, irmão Eugênio, casal querido da nossa igreja. Glorificado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apresentamos também a vida do irmão Carlos Alberto e da irmã Holanda, que também é um casal querido da nossa igreja. Apresentamos a vida do irmão João e da sua esposa Rosana e seus filhos e netos. Apresentamos a vida da irmã Glória e do irmão Carlos Nelson, que o Senhor conduza a questão da sua enfermidade e ajuda a irmã Glória lá, que está à frente de cuidar do seu esposo, ajude ela em todas as questões, seja com a irmã Thelma, nora da irmã Sandra, que fez cirurgia de tireoide, ajude nessa recuperação, abençoe os pastores, as suas famílias, os missionários espalhados pelo mundo. A pedido da irmã Glória, abençoa a sua filha Carla e a sua neta Vitória. Senhor, continua abençoando a vida de enfermeiros e de médicos, tanto dos hospitais particulares, tanto dos hospitais públicos, que continuam incansáveis no trabalho à frente dessa doença do Covid-19 e das outras, Pai. Renova suas forças. Alguns partiram, mas outros continuam incansáveis. Em nome de Jesus, continua, Pai, trabalhando nas autoridades desse país, do executivo, do judiciário e do legislativo. Continua trabalhando, Senhor, nessas vidas, Pai, para que haja entendimento. Olha com bons olhos, Pai, na questão da eleição nos Estados Unidos, Pai, para que ela seja resolvida em questão de paz. A irmã Rosângela coloca aqui a oração pela libertação de seu cunhado Pedro, que haja paz no lar da sua amiga, a irmã Márcia, e Amanda, sua sobrinha. Senhor, trabalha nisso. A coisa mais maravilhosa é uma família que habita em paz. Clamamos, Pai, por chuvas no Pantanal e lugares que tem havido queimadas, somente a sua misericórdia para poder agir nessas situações. E é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e te agradecemos. Nessa oração eu incluo a vida da minha mãe, sua saúde, é a questão das dores nas pernas, nos braços. Ela tem tido pouca força. Eu estive com ela na segunda-feira. A minha irmã não estava lá, teve que sair. E ela precisa de ajuda no mínimo possível, até para poder escorrer o macarrão. Então me ajuda, Pai,
a receber essa oração pela saúde da minha mãe. Em nome de Jesus. Pela saúde do meu irmão, pela minha saúde, pela saúde da minha esposa, pela saúde da minha irmã, que está trabalhando em casa para 2 municípios, Pai. Em nome de Jesus. Pela saúde do meu filho, que trabalha no McDonald's, é um trabalho muito puxado, ele chega muito cansado do serviço. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. E agora nossas orações de agradecimento que os irmãos tiverem aí para agradecer, que sejam colocados as orações de agradecimento. Eu também já tenho aqui as minhas. E os irmãos podem colocar aí à vontade. Eu vou lendo e vou colocando. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero agradecer primeiramente pela nossa salvação, que é pela fé e é dado por Ti e não por nós. Somos salvos pela graça, que é dom de Deus. Queremos te agradecer, Pai, pela nossa igreja, a primeira igreja batista no Encantado, que o pastor Marcos mais uma vez agradece aos irmãos por mais vidas que têm sido socorridas, por mantimentos, por colaboração dos irmãos. Queremos agradecer a Ti, Senhor, pelas vidas desses irmãos que continuam abençoando a nossa igreja com mantimento. Queremos agradecer a vida do nosso pastor Marcos, a vida do nosso pastor Alexandre, que toda semana está lá no processo da quimioterapia. É um processo que o Senhor está permitindo na vida dele, mas tem certeza que tudo que é feito na nossa vida é para a glória de Deus. Queremos te agradecer pela vida do nosso capelão, pastor Samuel, que na quinta-feira ministrou mais uma palavra na nossa igreja. Queremos agradecer pelo corpo diaconal, por toda a liderança da igreja, pelo irmão Gerá, pela liderança da música, por toda a membresia da nossa igreja. Eu quero te agradecer pela minha vida, pelo ministério que o Senhor confiou para mim, por esse espaço de toda quarta-feira estar aqui com os irmãos, nesse culto de oração da manhã, pela vida da minha esposa, dos meus filhos, Vitor, Caio e Daniele, pelos meus sobrinhos, Marcos, Paulo e Nathalie, pela vida da minha mãe e dos meus irmãos, e por toda a minha família, pelos meus amigos, pelos meus vizinhos. Que haja paz nessa vila, que haja paz nesse bairro, no Rio de Janeiro, no mundo presente. Em nome de Jesus, eu oro. A irmã Rosângela pede para agradecer o ar que respiramos, pela nossa audição, pela nossa visão, pelo nosso caminhar e falar. Todos os sentidos plenos, Pai, é motivo de nosso agradecimento a Ti, o nosso acordar. Tua palavra diz lá em 2 Timóteo, quando oramos para necessidade, mas diz que devemos já orar antes de tudo, antes de todas as coisas, antes de qualquer objetivo, já orar. Então orarmos por isso, agradecer por tudo. Pastores, famílias, em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém, amém. São 10 horas, horário ótimo para a ministração da Santa Palavra. Ministração da sua Santa Palavra. Deixa eu entrar aqui. A irmã Rosângela pede a Deus para agradecer por toda a sua família. Amém. Isso é muito importante. Agradecemos por toda a nossa
família, sempre. Em nome de Jesus. A palavra de hoje é uma palavra que eu nunca preguei aqui. A irmã Glória agradece por ser brasileira, amém. É uma nação abençoada, eu tenho certeza disso. Eu nunca preguei essa palavra aqui na PIB do Encantado. Eu preguei na outra igreja. Quando eu dirigi um culto de estudo às quartas-feiras. Então eu pediria para os amados irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro dos Salmos, no capítulo 91. Salmo 91. Um salmo conhecido que muita gente usa ele até de maneira mística, né? Tem gente que tem Bíblias grandes abertas no Salmo 91, diz assim, não, esse salmo é um salmo poderosíssimo. Só que as pessoas se equivocam ao dizer isso, porque não é o salmo que é poderosíssimo. O Deus que é dito neste salmo é que é poderosíssimo. O Deus que está nesse salmo é que é um Deus poderosíssimo. Esse salmo é daquela série de salmos que não tem autor conhecido, nenhum estudioso, nenhum teólogo, nenhum escriba atribuiu a autoria a ele. Nós abrimos a Bíblia aqui e vemos que o Salmo 90 foi escrito por Moisés, o 91 não tem autor, o 92 também não tem autor, o 93 também não tem autor, o 94 não tem autor, o 95 não tem autor, e muitos deles não vão ter autor. O livro dos Salmos é um livro variado. Você vai ter a maioria salmos do rei Davi, você vai ter salmos de Asaf, que esse era, pelo certo, para ser um adorador, porque ele era do ministério levítico. Pelo antigo pacto, só poderiam ser ligados ao louvor quem era descendente da tribo de Levi. Então tudo que era ligado primeiro à tenda da congregação, porque Deus separou a família de Moisés para este trabalho, tanto que Moisés era um tipo de sumo sacerdote. Meu primeiro pastor, o apóstolo Gideão, costumava dizer que ele era um protótipo de Jesus. Lá no livro de Deuteronômio, ele diz assim, virá um profeta depois de mim e a ele deis crédito. Ele estava se referindo a Jesus. E justamente lá em Deuteronômio, para ficar certinho sobre isso, porque lá o assunto ele fala de profetas que profetizam e que tem que se dar crédito, e profetas que falsamente falam coisas e a esses não tem que dar crédito. Antigamente, falsos profetas eram mortos. Imagine quantos aí teriam que, se a lei antiga vigorasse, né, teriam que morrer, porque o que tem aí de gente que dá falsa previsão de tudo. Eu estava assistindo uma novela antiga no canal Viva, estava assistindo pelo Globosat, Globoplay, aliás, faz confusão nessas coisas todas, que chega ao final do ano começa as previsões, que nunca acontece. Aí estava falando primeiro que teve no início da novela de 99 para 2000, que foi o tal bug do milênio, que não aconteceu nada.
E depois estava falando, o que não aconteceu em dezembro do ano passado vai acontecer em dezembro agora. Aí um amigo meu, católico, que a gente faz uma live, uma transmissão ao vivo todos os sábados, que é o Zoom, né? São 4 amigos. Ele estava falando que o Papa Gregório, quando ele mudou do calendário juliano para o calendário gregoriano, houve um erro de anos. Então, quando chegou o ano 2000, na realidade já era, se for botar o pé da letra, já estava pelo ano 2003, 2004 e 2005. Então, se tivesse que ser o fim do mundo no ano 2000, já era para ter acontecido em 1996, 97 ou 98. Então tem certas coisas que o ser humano é muito apegado a coisas místicas. Então é por isso que muitos falsos profetas se prevalecem. E quando eu estou falando de falso profeta, não é só no meio cristão, não. A falsa profecia não é uma coisa de exclusividade do meio cristão. Ela começou no meio hebraico e ela vem se misturar no meio islâmico, no meio hebraico, no meio das religiões orientais, no meio dos esotéricos. Todo lugar você tem falsos místicos, falsos videntes, falsos profetas. Quem é que não lembra da mãe de Iná e suas falsas previsões? Entendeu? Daqueles fatídicas tardes no programa do Gugu do final do ano, e ela ia lá e fazia suas falsas previsões. Eu, quando conheço um falso profeta, uma falsa profeta, aí eu começo a ir para a ironia e falo assim, Ana Paula, o que a mãe de Ná tem para dizer aí? Ou então, quando a pessoa tem um sonho, sonhei com isso, sonhei com aquilo, que isso também é uma coisa que é um mito também, dizer que todo sonho é de cunho espiritual. Aí eu falo, o que o Pedro de Lara falou? Porque o Pedro de Lara ficou famoso na revista Amiga, ele tinha um artigo, né, que dizia assim, todo sonho é um aviso. Nem sempre. Às vezes nós sonhamos coisas do nosso cotidiano, ou então a nossa mente cria fantasias. Mas pastor, o senhor é cético? Eu falei, não sou cético. Eu sei que realmente lá no dia do Pentecostes, Pedro repete o que Joel disse, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Está falando da questão de... Mas isso não está querendo dizer que todo sonho espiritual. José sonhou e interpretou sonho. Daniel também interpretou sonho. Mas isso não significa que todo sonho tem que ser de cunho espiritual. A gente tem que... O nosso culto a Deus ele é racional. Está lá em Romanos 2, dizer, rogo-vos, Romanos 12, 1, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, quer dizer, a gente se desloca para ir ao templo, ou no caso em casa se prepara para poder sentar à frente do computador, ou do tablet, ou do smartphone, ou do iPhone, ou da televisão, Smart TV, para assistir o culto. Quer dizer, rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos para um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, em plenas faculdades mentais. Então vamos voltar aqui para o texto de Deuteronômio 18, a partir do 15, que Moisés está dizendo assim, o Senhor Deus te despertará um profeta do meio de ti, quer dizer, do meio do povo hebraico. Jesus descende da tribo de Judá. E de teus irmãos como eu, e a ele eu virei, conforme todo o que pedisse o Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem verei a este fogo, para que não morra. Então, quer dizer, levantará do meio de ti, e a ele eu verei. Está falando de Jesus. Mas mesmo assim, quando Jesus apareceu, eles falavam, não, está falando mal de Moisés.
Quando Paulo pregava de Jesus, estava falando mal de Moisés. Às vezes acusam os verdadeiros profetas de falsos profetas. Sempre teve isso ao longo da história. Aqueles que pregam a verdade, que pregam segundo a palavra de Deus, também é chamado de falso, também é chamado de endemoniado. Jesus foi chamado de beberrão, porque comia e bebia, né? Estava comendo e bebendo entre as coisas. O João Batista era chamado de maluco porque não comia nem bebia, entendeu? O pessoal sempre vai criticar. A crítica faz parte da vida humana. Então, o que eu quero falar aqui da questão do livro de Salmo é que esse salmo sem autoria, ele é atemporal, porque ele serve por dias de hoje. Existem duas correntes teológicas a respeito da interpretação desse salmo. Tem uma interpretação inteiramente racional, que coaduna com os históricos batistas, que somos nós, com os reformados presbiterianos, luteranos, com os reformados metodistas, e tem os que espiritualizam demais, por isso que não há um equilíbrio. Ou você é racional demais, ou você espiritualiza demais. Todo o Antigo Testamento já foi cumprido em Cristo Jesus, mas ele não é para ser desprezado, mas ele não é para ser aplicado como doutrina, como o Novo Testamento. A igreja, ela é um movimento neotestamentário. Jesus diz para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sob esta pedra, Jesus é a rocha, você é Pedro, Petrus, né? Uma pedra pequena, e sob esta pedra, que é a pedra angular, que é a rocha, eu edificarei a minha igreja. Então, é aquela questão. Eu sei que o Novo Testamento estava sendo formado naquela época, os evangelistas que foram testemunhas oculares, os outros que não, as cartas paulinas, as cartas apostólicas, o livro do Apocalipse, toda a geração apostólica que estava formando o Novo Testamento. A palavra em vigor, escrita, existente, era a palavra antiga, da antiga aliança. Então, a leitura desse salmo aqui é uma leitura importante. Mas temos uma questão aqui que muitos dos que vieram depois dos avivalistas, isso século XVII, XVIII, o metodismo reformado aí já teve a influência do John Wesley, que era um avivalista. Então aí você tem um metodismo wesleyano, que aí vai espiritualizar um pouco mais a coisa. Ele era radical, anticalvinista, arminiano extremo, entendeu? E depois veio um grande movimento de santidade que veio influenciar os pentecostais do início do século XX, da Rua Azusa, na questão dos usos e costumes, que a santidade ela é desenvolvida pelos usos e costumes, quer dizer, é pelo tipo de roupa que você veste, é pelo tipo do corte de cabelo, da questão de não usar barba, e a santidade não é por aí, entendeu? Mas esse é assunto para um outro momento. E que espiritualizam demais. Por isso que nasceu essa concepção de que o Salmo 91 é poderosíssimo, como se fosse um amuleto, um batuá, ou uma pedra esotérica. Você pega o Salmo 91, coloca ele num local visível e ele fica parado ali. Como o Salmo 23 também, às vezes, ele é colocado do lado de um copo de água. Por um acaso, eu estou com a Bíblia aberta no Salmo 91 do lado de um copo de água, mas eu não estou fluidificando o copo da água, não. A água é para poder molhar a minha garganta enquanto eu estou falando.
Mas tem alguns colegas pastores que acreditam nisso, em doutrinas de batalhas espirituais, e levam essa coisa. Então vamos para a leitura da palavra aqui. O subtítulo está aqui: a segurança daquele que se refugia em Deus. Esse é o assunto deste salmo, a segurança daquele que se refugia em Deus. Eu faço uma pergunta à igreja agora. Aquele que se refugia em Deus, ele está seguro? Eu acho que a própria leitura do salmo vai dizer isso para a gente aqui, versículo a versículo. Quer ver? Vamos lá. Olha o que o verso 1 diz aqui do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aqui o autor ele coloca uma figura de linguagem, por exemplo, esconderijo do Altíssimo. Ele coloca o Altíssimo como se fosse um gigante. Tem questões de que Jesus menciona da queda de Jerusalém, e ele diz que queria proteger os filhos de Jerusalém como uma galinha que coloca os seus filhos debaixo das suas asas. Eu acho que o sentido é justamente isso. O esconderijo do Altíssimo. Imagine Deus uma grande árvore e que você fosse ali, o esconderijo debaixo da sua sombra, porque ele fala, a sombra do Onipotente descansará. Você está ali no refúgio. E no verso 12, direi ao Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Direi ao Senhor, ele é o meu Deus, é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Primeiro ele usa uma figura de linguagem e fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, porque ele não está vendo Deus. Nós não vemos a figura do Deus vivo na nossa frente, acreditamos que ele existe, nós não vemos o ar que respiramos, o ar que inspiramos e o gás carbônico que expiramos, que é o processo dessa respiração, desde que o fôlego da vida entra em nós, quando nós saímos de dentro do ventre das nossas mães, nós repetimos aquilo que aconteceu no Éden, quando Deus preparou o boneco de barro e soprou-lhe nas suas narinas o hálito da vida. Então, naquela questão de quando o neném é tirado do ventre materno, que é cortado o cordão umbilical, e muitas das vezes o obstetra dá um pequeno tapa na criança, a criança começa a chorar, para que estimule esse processo da respiração, e até o dia do último suspiro, que é o dia que o Senhor nos chama, que a gente para de fazer esse processo. Claro que dentro da velhice a respiração vai ficando mais com dificuldade, tudo tal, mas nós não vemos o ar. Nós não vemos o oxigênio nem o gás carbônico que sai do nosso organismo, mas nós sabemos que esses gases existem. Mesma coisa é Deus. Mas mesmo aqui o autor anônimo, ele coloca aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e aí ele começa racionalmente a dizer, direi ao Senhor, ele é meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. No verso 3, ele diz, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui nós podemos colocar uma dupla interpretação, uma interpretação natural e uma interpretação espiritual. Como ele está falando de questão de caça, porque aqui você vai ver que o autor vai falar em questão de caça, vai falar em questão de guerra. Por exemplo, o laço do passarinheiro. Quem conhece essa questão, quem já andou no mato, eu não andei no mato, mas eu conheço isso. Armadilhas para passarinho. Aquela gaiolinha, feita ali uma situação, o passarinho entra e ali tem uma armadilha e a gaiolinha pega ali. É um laço do passarinheiro. O passarinheiro aqui ele é perfigurado por um inimigo natural, não há guerra.
ou por um inimigo espiritual que é Satanás. E quem é que vai me livrar tanto do inimigo natural quanto do inimigo espiritual? É Deus. Então ele fala, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Porque o inimigo natural pode não ser um homem, pode ser uma cobra, pode ser um outro animal venenoso, um escorpião, e você ser picado por isso. Paulo passou por essa situação de ser picado e não sofrer dano algum. O livro de Marcos, no capítulo 16, diz que poderíamos tomar coisas mortíferas e não sofrer mal algum. Claro que você não vai tentar a Deus e vou dizer, eu vou lidar com isso como existe, não sei se ainda existe uma denominação norte-americana cristã que utiliza cobras e que seus líderes fazem esse tipo de coisa, onde eles são mordidos por cobra para provar que aquele ungido de Deus, o maligno não toca, ele é mordido e o veneno não tira a vida dele, entendeu? Ele é uma interpretação equivocada do livro de Mateus. Se você tomar alguma coisa mortífera, tentando a Deus, você vai se envenenar. Então a gente não é para brincar. Paulo, quando ele foi mordido por uma víbora, ele não se colocou ali, foi uma situação, ele estava no naufrágio, aquela coisa toda, a víbora o tocou e Deus o livrou daquela situação. Então ele diz aqui, ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. A peste perniciosa pode ser uma doença. Nós estamos numa situação de peste perniciosa, que é uma doença que está aí, pelo ar. Que não é uma doença que está no meio, não é como é que se diz? Ela não está ambientalmente, ela é transmitida de pessoa para pessoa, pelo contato, por isso que se fala para se ter o cuidado de não coçar os olhos, de não coçar a boca, de lavar sempre as mãos, de estar de máscara. Se tiver sintomas de gripe, procurar um médico, porque o sintoma de gripe é muito parecido com o novo Covid-19, o novo coronavírus. E é transmitido, assim como a gripe, com o essa também é dessa forma. A pessoa tem febre, tem dificuldade de respirar, entendeu? Tem sequelas mesmo, a pessoa boa acaba tendo algumas sequelas, então isso é uma peste perniciosa. Mas se a gente confiar em Deus, quantas pessoas tiveram livramentos por orações que foram feitas, por confiança em Deus, Ele te livrará da peste perniciosa. Não significa que seja imune, mas o Senhor nos livrará da peste perniciosa. Verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas. E você vê a questão de habitar no esconderijo do Altíssimo. Ele coloca no imaginário de uma grande ave te cobrindo com suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. O que é escudo e broquel? O escudo é o escudo mesmo, e o broquel é um escudo pequenininho. Por isso que eu estou dizendo aqui que o autor deste salmo entende um pouco da questão de guerrilha, de batalha. Por que ele fala de laço do passarinheiro, mas ele fala de um inimigo de um outro exército? E ele fala que a proteção de Deus e a sua verdade, o que é a verdade do Senhor? É a sua palavra. Ela é escudo e broquel, que é um escudo pequenininho. Quem já viu filmes como Espartacus, O Senhor da Guerra, filmes que mostram lutas dessa época da antiguidade ou lutas medievais, você vai ver soldados com escudos grandes e soldados com escudos pequenininhos, que é justamente essa questão. Se a gente for para Efésios capítulo 6, que
é um texto muito conhecido e muito defendido por pentecostais como o texto clássico para a batalha espiritual, Efésios capítulo 6. O apóstolo Paulo, ele diz assim no seu texto, que no verso 13, tomai, pois, a armadura de Deus, quer dizer, ele coloca o ser humano como um soldado espiritual, essa armadura veio de Deus, né? Para que possais resistir o dia mal, e havendo feito tudo isso, ficar firmes, pois estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, calçados com os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, quer dizer, no verso 16, ele se refere aqui ao escudo da fé, para te defender. Aqui o autor do 91, ele chama o escudo de verdade, mas Paulo já fala que o escudo é da fé. Não deixa de ter o mesmo sentido, porque a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, a contextualização, quando a gente aprende em hermenêutica, ela não é só de capítulos, de livros. Nós podemos encontrar uma contextualização tanto veterotestamentária como neotestamentária. Por isso que eu digo que a Bíblia se completa. No verso 5, não temerás o espanto noturno. Ele encoraja a pessoa a não ter medo, porque à noite, num campo de batalha, ela é temerosa, porque você não sabe. Durante muito tempo, as guerras tiveram tratados. A primeira, que depois foi seguida da Segunda Guerra, fizeram um tratado de Tordesilhas para que a Alemanha não crescesse, ela acabou crescendo. Depois teve a Convenção de Genebra, que certas práticas de tortura não eram para ser feitas. A questão de ataques só serem feitos durante o dia e não durante a noite. Mas nessa época aqui, é uma época provavelmente antes de Cristo, não haviam essas coisas. Então você imagina num lugar que não tinha luz, não tinha proteção. Então a proteção da fé do salmista é qual? Deus. Porque o subtítulo mostra a segurança daquele que se refugia em Deus. Então ele diz aqui, não temerás o espanto noturno. Quantos têm medo da noite? Falta luz de dia, você encara numa boa. Agora, falta luz de noite. Tenha um blackout. Você vai querer procurar no mínimo uma vela para acender. Tudo bem, para alumiar aonde você quer encontrar suas coisas. Mas ninguém quer ficar no escuro. A pessoa não se sente segura emocionalmente. A questão é justamente essa. Então ele coloca justamente isso. Não temerás o espanto noturno, porque aquele que confia não vai temer esse espanto noturno. Nem a seta que voa de dia, que aí começa de manhã, começa a batalha. Quem assistiu o filme Os 300 de Esparta, não é esse remake Os 300, que teve a participação do Rodrigo Santoro como o rei Dario. Eu digo o 300 de Esparta, aquela produção dos anos 50, daqueles filmes da Metro, da Fox.
Meu avô, ele falou, assista para você ver o final. Eles morrem, covardemente, porque eles estão cercados, os 300 estão cercados, e aquelas setas dos inimigos que estão à sua volta vêm e cobrirão uma cena espetacular. Por isso que o cinema antigamente era a sétima arte. Então ele fala assim, não temerá o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, que vai vir na tua direção, lá do exército inimigo lá. Que para uma conotação espiritual pode ser um dardo inflamado do maligno, que ele vai bater com o escudo da fé. Então você pode ter uma interpretação natural e pode ter uma interpretação espiritual. Verso 6. Nem a peste que ande na escuridão, e nem a mortandade que assole ao meio-dia. Às vezes o frio da noite pode trazer uma doença, ou trazer uma peste para várias pessoas, o frio, o desconforto. E uma mortandade que assole ao meio-dia, tanto dos feridos quanto daqueles que acabaram ficando doentes e vulneráveis na mão dos inimigos. Mas mesmo assim, ele ainda continua encorajando a fé. E isso aqui dá inúmeras interpretações, porque ao mesmo tempo é uma fé individual, uma fé um pouco egoísta, ou uma fé coletiva. Por exemplo, você pode sair sobrevivente de uma batalha quando fala que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e você não vai ser atingido. Quer dizer, numa batalha sangrenta, várias setas vindo e matando 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita e você não sair atingido. É o motivo de você ver que Deus poupou você. Se você colocar numa batalha espiritual, vão colocar que Deus te coroou ali de anjos à sua volta, e numa batalha espiritual caíram 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não foi atingido. Somente com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios. Então aqui eu vejo que a recompensa dos ímpios, daqueles que não creem em Deus, daqueles que se revoltam a Deus, é a morte. Quantas das vezes Deus mandou Davi ir contra os inimigos, e Deus dava vitória não só a Davi, como deu vitória a Josué, como deu vitória a outros que estiveram à frente, e a recompensa dos ímpios foram essas. Pode-se colocar também que esses 10.000, esse 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, não seja do meu exército, seja do exército inimigo, porque num contexto ele fala da recompensa dos ímpios. Porque na realidade quem está à frente do exército de Israel é o próprio Deus vivo que está dando proteção. Teve situações que Moisés ficava com os braços estendidos e ao seu lado ficava levantando os braços cansados de Moisés, Josué e Calebe. E diz que quando os braços de Moisés se abaixavam, Israel começava a perder. Então por isso que Josué e Calebe levantavam os braços de Moisés, porque Moisés fazia aquele papel do sumo sacerdote, o papel do protótipo de Jesus, e era necessário que ele estivesse com as mãos levantadas. Um homem bem idoso, que começou seu ministério com 80 anos, eu com 51 não consigo ficar com meus braços levantados por muito tempo. Então imagina um homem já com 100 anos, entendeu? Não poderia ficar. Então ali Josué de um lado e Calebe do outro, sustentando os braços de Moisés para que o exército de Israel prevalecesse na batalha. Somente com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios.
9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Ele repete de novo a palavra refúgio. Só o Senhor é o meu refúgio. Que então é o lugar aonde eu me abrigo, eu te busco. Muitas das vezes, na Idade Média, as pessoas fugindo de injustiça, elas iam para dentro das igrejas, porque as igrejas eram chamadas de lugares santuários, eram lugares neutros e as pessoas não podiam ser presas dentro das igrejas. Às vezes aconteceu isso com ciganos, com judeus, as pessoas iam para dentro das igrejas. Hoje, já sempre se falava de preconceito, de minorias, essas coisas. Isso acontecia com os judeus, com os ciganos, entendeu? Na Segunda Guerra, o Terceiro Reich perseguiu os judeus, perseguiu os ciganos, perseguiu os testemunhas de Jeová. Por isso que fechou a igreja, para que não houvesse refúgio nos santuários. Então, por isso que o autor vai dizer aqui, de novo, tu és o meu refúgio. Ó Altíssimo é a tua habitação. Ele aqui não está falando do templo da congregação e não está falando da tenda da congregação, e não está falando do templo que foi construído por Salomão. Ele está falando que o próprio Deus é a sua habitação, ele é o próprio refúgio. Então, por isso que essa palavra, ela é atual para os dias de hoje. Número 10, nenhum mal te sucederá. Ele ao mesmo tempo ele ora, ele ao mesmo tempo ele adora a Deus e ele encoraja quem está lendo. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Nenhum inimigo, nenhuma seta, ninguém vai invadir tuas terras, não vai invadir a tua casa, como nos dias de hoje. Nós vivemos num Rio de Janeiro aí que está completamente descontrolado, sabemos de casas aí que são invadidas e tudo. Sabemos que não estamos imunes a isso, mas quando oramos no sentido desta palavra, para que nenhum mal nos suceda e que nenhuma praga atinja a nossa tenda, seja ela praga de um ladrão, seja ela praga de uma doença, nos atinge. Verso 11, porque aos seus anjos, que a palavra do Senhor diz que aquele que tem fé, Deus acampa um anjo ao nosso redor, como diz lá em 1 Pedro 5,8, que o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor, e derredor é longe, bramando a quem tragar. Deus coloca anjo ao nosso redor, perto de nós, para nos guardar. Então, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Olha que afirmação importantíssima isso. Então, a interpretação aqui, neste caso, ela já deixa de ser racional, porque nos versículos anteriores nós podíamos fazer essa ambiguidade de uma interpretação natural, de uma interpretação espiritual. Agora aqui não, a interpretação ela entra na parte do espírito. Por quê? Porque os seus anjos, são seres que nós não vemos também, dará ordem ao teu respeito, aquele que confia, né, e se refugia em Deus, para te guardarem em todos os seus caminhos. Então, todo lugar que você for, se você confia em Deus, Deus terá um anjo guardando a sua vida. Eles te sustentarão nas suas mãos. Se for necessário, no momento de perigo, ele vai te segurar nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Quer dizer, mas pastor, às vezes eu tropeço nessas calçadas aí mal feitas, mal emboçadas, entendeu? Não é nesse sentido. Ele também pode te dar livramento nisso, porque eu já me estabaquei, tanto em calçada até lá perto da minha mãe.
E poderia ter sido muito pior a queda. Poderia, entendeu? Ter sido muito pior. Não tropeço em uma pedra. Agora entra os hebraísmos aqui de repetir palavra, como Jesus dizia, em verdade vos digo, falar duas vezes a mesma coisa. Pisarás o leão perigoso, que possa vir contra ti, e o áspide, que é a cobra. Calcarás os pés do filho do leão, que é o leãozinho, em algumas versões, e a serpente. Quer dizer, vai impedir que as feras venham diante de ti. Isso pode ter uma conotação natural, também como pode ter uma conotação espiritual, se referindo a demônios. Verso 14. Porque tão encarecidamente me amou. A tua fé de amar a Deus, claro que Deus nos amou primeiro e a gente retorna esse amor a Ele. Também o livrarei, porque tão encarecidamente me amou, eu o livrarei e poloei num alto retiro, quer dizer, numa proteção maior das feras e tudo, porque conheceu o meu nome, Jesus Cristo. O nome sobre todo nome. Verso 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrar-o-ei e o glorificarei. Quando eu coloco aqui essa angústia, são momentos de angústia que nós passamos. Podem ser momentos de depressão, podem ser momentos de muita tribulação, pode ser momentos até da beira da morte. Mas o que Davi fala lá no 23? Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me sustentam. Porque o que acontece? Se nós morremos em Cristo, nós estaremos em Cristo. É uma palavra fria? Eu falo isso, mas eu falo isso pela fé. Mas eu não sei como é que vai ser o meu sentimento ali na hora daquilo, porque nós temos os nossos temores. Então, e no dia de Pentecoste, Pedro repete o que Joel fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque ali se refere à questão do final dos tempos, quando os poderes do céu serão abalados, quando as catástrofes vierem. Então ele me invocará e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia e livrarei, eu glorificarei. Por que eu glorificarei? Porque lá em Romanos 8, 29, 30, diz: aos que predestinou, chamou, aos que chamou, santificou, e aos que santificou, glorificou. Então, nós já fomos predestinados, quer dizer, seja pela ideia calvinística, determinados antes da fundação do mundo, ou pela ideia arminiana, Deus nos previu e aceitamos a graça de Deus, né? Fomos chamados e chamados, fomos justificados, porque quando você recebe a Cristo ou aceita a Cristo como Salvador, você é justificado, entra pelo processo da justificação. O processo da glorificação é depois da morte. Então ele diz: o livrar-o-ei, quer dizer, livrar-o-ei desta terra tenebrosa, e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, quer dizer, a eternidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Que quando ele lhe der a abundância de dias, que é a consumação do século, ele mostra em definitivo a sua salvação, porque quando estaremos com ele pela eternidade, nós somos salvos eternamente. Por quê? Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então essa promessa de Cristo, na grande comunhão, é uma promessa eterna. Nós já estamos com ele. Mesmo sem ele voltar, ele já está conosco. E quando ele voltar,
permaneceremos com Ele para sempre. Ele nos enxugará do nosso olho toda lágrima. Não haverá luz do sol, porque a face do Todo-Poderoso nos iluminará. Espero que esta palavra tenha confortado os vossos corações nessa manhã. E Salmo 91 é um salmo muito forte, né? É uma palavra fortíssima, é uma palavra muito atual. E vamos agradecer a Deus mais uma vez por essa quarta-feira estarmos juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, pelo grupo que me acompanhou nessa manhã, por todos aqueles que também vão assistir essa gravação, que ficará disponível na página da Primeira Igreja Batista no Encantado e depois será editada na nossa página lá no YouTube. Abençoa este povo, meu Deus, em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito do Senhor estejam conosco e com toda a igreja, e o povo de Deus diz amém, amém e amém. Glória a Deus. Nossa programação da semana continua a mesma. Terças-feiras, culto no lar, transmissão ao vivo da casa dele com o pastor Alexandre às 19h30. Toda quarta-feira, culto de oração pela manhã, a partir das 9 horas, comigo aqui, transmissão ao vivo aqui de casa. Toda quinta-feira, culto de oração da noite, transmissão ao vivo, presencial, direto da igreja às 19h30, com o pastor Marcos Azem, ou com a direção do irmão Silas e com a palavra do nosso querido capelão pastor Samuel. Aos domingos, às 10 da manhã e às 19 horas, culto de louvor e adoração da manhã e da tarde, com transmissão ao vivo e presencial limitado, e a escola dominical, turma única, às 9 horas da manhã, também limitadamente. Peço aos irmãos que continuem divulgando a nossa página no YouTube para que atinjamos o número de 1000 inscritos, para que tanto a página da nossa igreja transmita ao vivo, como também o YouTube possa transmitir ao vivo. Ele só transmite ao vivo a partir de 1000 inscritos. Amém? Deus abençoe o restante de semana. Muito obrigado e até semana que vem, se Deus assim o permitir.